Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vinda à maratona de aquecimento para a jornada Reforço Lucrativo. Sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre acabando com a inadimplência do seu reforço escolar. Então é o tema da nossa live de hoje. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, uma aluna MRL, a Ana Cláudia. Já ela chega aí pra gente bater esse papo falando sobre um assunto muito importante, que é a inadimplência, né? Eu recebo muitas mensagens mesmo de vocês que já estão atuando, né, no reforço escolar há muito tempo, falando sobre essa questão da inadimplência, erros assim bem comuns que vocês acabam fazendo, né, em relação ao setor financeiro. Então hoje a gente vai falar sobre o setor financeiro, sobre a inadimplência. Claudinha já chegou, tá aí. Já eu te chamo pra gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão da inadimplência. Porque o que acontece? É muito complicado lidar com esse tipo de situação. A gente presta um serviço, faz a matrícula, deixa de atender outro aluno para atender aquele que chegou. E quando chega, né, geralmente o correto, eu espero que vocês estejam fazendo isso, né, cobrar a mensalidade no primeiro dia de aula. Ou seja, ele compra o pacote daquele mês ali, né? Ele tá pagando ali por aquele atendimento de forma antecipada. Ele paga para ter o serviço de reforço. Há muitos anos, os reforços escolares faziam o contrário. Primeiro tinha as aulas, um mês de aula, para depois o pai realizar o pagamento. Quem faz isso aqui ainda? Primeiro dá aula os 30 dias, né, o mês de aula, para depois os pais pagarem depois os pais, né, pagarem a mensalidade. Dessa forma, você trabalhar primeiro para receber depois, gente, não dá. Esse aí é o primeiro erro, é algo que realmente a gente não consegue fazer dessa forma. Então já começa, né? Você faz isso, você dá aula primeiro e o cliente paga no final, tem que receber antes. É no primeiro dia, para ele ter o direito, né? Você não vai fugir dali, você não vai sair dali, você não vai fechar seu espaço. É mais fácil o cliente sumir, não é verdade? O cliente desaparecer do que você subir e não dar o reforço escolar para o filho dele. Então, é muito complicado. Essa cultura que a gente tem de cobrar o serviço depois, isso não existe. Quando você vai no dentista para fazer um procedimento no dente, você paga antes. Quando você vai no curso de inglês, você paga antes. Quando você vai para uma escola, você paga antes. Na maioria das prestações de serviço, você paga antes. Os prestadores de serviço hoje, seja eles quais forem, mas tá com a avó e com a madrinha. Tem 2 pessoas hoje aí de reforço aqui comigo. É soninho, é o horário do soninho dela. Tem horas que ela dorme, tem horas que ela demora um pouco mais, tá bom? Então, o que acontece? E ela tomou vacina essa semana, ela tá mais sensível. O que acontece? O que acontece? Vocês falaram, me desconcentrou, tá vendo? O que acontece? É complicado a gente fazer o serviço, certo? E cobrar depois. Então, é pra cobrar no primeiro dia. Primeira coisa. Mas isso vai te garantir a adimplência? Não. E é isso que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Vou chamar a Ana Paula, que é uma aluna MRL queridíssima, pra vocês conhecerem, pra gente falar sobre esse assunto. É uma das maiores dores dela dentro do reforço escolar. Ana Cláudia já pode pedir aí para participar, certo? Pra eu te aceitar. Pode pedir, Claudinha, pra eu te aceitar. Então, essa questão da adimplência não é só você receber o pagamento no início, no primeiro dia, né, do reforço escolar, no primeiro dia de prestação de serviço. Existem outros fatores. Então, quando eu falo com vocês a importância dos documentos, de você ter um registro daquele cliente na sua empresa. Hoje em dia, as escolas, pra vocês terem uma noção, nós não somos escolas, mas tem muitas coisas que a gente precisa aprender com as escolas, tá? Tem muitas coisas que a gente precisa aprender com as escolas. As escolas hoje, a maioria, buscam não só um representante financeiro, mas 2. Vocês já sabiam disso? Vocês têm filhos em idade escolar? Antigamente, algumas ainda tratam desse jeito, mas observem. Antes, eles só pediam um nome de um responsável financeiro, né? Tinha lá a matrícula, o nome do pai e da mãe,
E um deles é ser o responsável financeiro na escola. Hoje a escola requer um responsável financeiro e um outro responsável financeiro. Porque se acontecer algum problema de um não pagar, tem o outro que vai assinar o contrato também. Então imagine, a instituição escolar está passando por esse processo. Porque a escola, você sabe, que não pode cancelar a matrícula como a gente consegue cancelar. Eita, quase eu derrubo tudo aqui. A escola, ela não consegue cancelar a matrícula. Né? Ela tem que garantir que esse aluno estude o ano letivo inteiro. É algo necessário para a escola, ok? Mas para o reforço, como nós somos classificados em cursos livres, não precisa. Tanto é que tem algumas perguntas que eu estou vendo aí por aí pelo chat, pelos comentários, vocês perguntando coisa, tal coisa é proibida. Gente, em instituição escolar. Mas reforço escolar, que é cursos livres na categoria, nem tudo é igual à escola, entende? Então a gente tem que entender. Nós podemos cancelar a matrícula do aluno inadimplente. A escola não pode. Ela pode não renovar para o ano seguinte, mas ela tem que manter esse aluno até o final do ano. Certo? Tem isso aí, a gente não precisa. Se a gente consegue conversar com ela hoje. É tanto assunto, gente. Vocês já se inscreveram na jornada? A jornada vai começar dia 22 de janeiro, tá? Boa noite! Oi. Bem? Tudo bem? Como é que você tá? Você entrou para o seu pessoal, depois você trocou, não foi? Perfeito. É, porque eu não consegui pelo notebook, aí eu tô pelo celular. Pronto. Se apresenta aí para as meninas. Quem é você? De onde você é? E há quanto tempo você trabalha com reforço? Conta aí. Então, eu sou Cláudia, sou do Rio de Janeiro, né? Eu comecei, como a grande maioria, dando aula em casa, né? E aí depois eu tive a grande ideia de abrir um espaço para atender as crianças. Uma demanda estava muito grande, aí eu fui ao espaço. Eu estou nesse espaço atual desde 2017, mas eu comecei desde 2009, dando aula em casa. E estou, assim, muito satisfeita com os resultados que eu estou obtendo com o curso. Estou amando. Maravilha. Cláudia é uma aluna de destaque do nosso MRL, porque é o que a gente faz, o nosso acompanhamento ele é muito de perto. Então, quando a gente conhece a realidade do reforço e que a gente vê que a gestora começa, né, a galgar caminhos novos, eu fico super feliz. A minha equipe vibra, vocês não têm noção. Dá vontade de pegar um avião e ir para o Rio de Janeiro conhecer a Cláudia, dar um abraço. Ai, meu Deus. É muito gostoso. Por quê? Porque quando eu conheci a Cláudia, eu sempre falo aqui com vocês que o reforço escolar precisa ser setorizado. A gente tem que ver o setor administrativo, tem que ver o setor financeiro, o setor pedagógico, né? O setor de marketing, tudo ali tem que estar andando e caminhando. Como eu falo, nós não apenas ficamos na sala de aula dando aula. Quem faz isso vai ficar na estagnação e não vai obter crescimento e não vai se enxergar como dona de um negócio de verdade. Quando a Cláudia entrou para o programa de aceleração de reforço escolar, ela veio com a dor do sistema financeiro. Por isso que ela está aqui hoje. Porque a gente está falando de inadimplência. Eu quero que você me conte, não como você resolveu. Eu quero que você me conte como era a sua realidade. Como era essa inadimplência no seu reforço. Então, é a dor de todas também, né? As mães priorizavam o cabelo, a unha, o passinho. E todo mês, quando tinha que receber, era uma história triste que me contavam. Sempre, né? Tentando entender a dor delas e falando, gente, mas eu tenho compromissos, que eu tenho colaboradoras também. E sempre entender. E todo mês era a cobrança no grupo, a cobrança no grupo. Uns pais até falavam comigo, Cláudia, por que você não tira essas pessoas? Ficava sempre com pena das crianças, porque eu achava que as crianças não. Eu acho, né, que as crianças não devem com isso. Isso já é uma culpa dos pais, porque assumem um compromisso comigo que não cumprem. Exatamente. E aí é um desgaste tanto para mim quanto para os pais. Essa cobrança mês a mês. Exatamente. E a Ju tá falando aí, nossa, minha realidade. É como a Cláudia falou, é a realidade de muitas de vocês. Né? Essa tratativa com o cliente é delicada. Quando eu tive uma reunião presencial não, individual com a Cláudia, e ela me passou exatamente isso que ela tá falando com vocês hoje. Eu tenho. Quantos alunos você tinha na época, Cláudia? Eu tava com 60 e alguma coisa. 60 e poucos alunos. Quantos você fechou o ano? Com quantos alunos 97. Você fechou o ano? 97. Então,
assim, são 97 clientes para lidar. Às vezes a gente encontra professores de reforço escolar que tem 10 alunos e que chega aqui num comentário ou no feed, ou no dia, eu não tenho inadimplência, eu não sofro com isso, mas tem 10 clientes. O N de clientes é pouco. Agora, quando vocês começam a captar mais alunos, quando vocês começam a crescer um negócio de verdade, a tendência vai aparecer, é aparecer aqueles que realmente, como você falou, eu contei ontem até na live, que teve uma mãe, um pai uma vez que atrasou e foi na loja, comprou roupa de marca para o filho chegou no reforço falando, e eu sabia que estava atrasada a mensalidade, alguns dias eu disse, nossa, como é a priorização, né? Deixa sempre o reforço por último, e nós que temos colaboradores, muito perigoso isso. Então, quando a gente tem colaborador, a gente não pode negligenciar essa parte de maneira nenhuma. A gente realmente precisa estar muito atento. Se você tem inadimplência hoje e trabalha sozinha, você não pode ter colaborador. Você tem que ter colaborador a partir do momento que você zerar a sua inadimplência e saber fazer do jeito certo. E é o que o método entrega, né? Você ter ferramentas para mostrar para esse pai, olha, você está lidando com empresa. Não é Cláudia que está te cobrando, não é Fernanda que está te cobrando. É a instituição que precisa receber por isso, isso e isso, dessa forma, desse jeito. Se não realizar o pagamento, tem isso aqui de consequência. Então, assim, é necessário que a gente faça esse apoio, porque nos outros lugares, gente, é dessa forma. Eu fiz uma live uma vez. E eu ficava até me sentindo mal em ter que cobrar. Para mim, são chata. Mas eu colocava na minha cabeça de que não estou pedindo favor, é o meu serviço que foi aplicado. E se não tem condições, eles teriam que tirar antes, me avisar antes, né? Não, eles deixavam Exatamente. passar E a e me incomodava inadimplência, muito. é verdade. E a inadimplência, ela vai causar no reforço um impacto, gente, financeiro. Eu quero que vocês tenham um reforço escolar lucrativo. Como que eu vou dizer que vocês vão ter lucro sem o dinheiro na conta? Não, não dá. Eu não estou aqui para mostrar para vocês atividade pedagógica. Tem, né? Tem algumas no curso, tem. A gente fala sobre acompanhamento pedagógico, mas eu quero a parte de gestão. A falta que eu vi no mercado, por isso que eu trabalho, por isso que eu falo, eu estou aqui com vocês. A falta que eu vi no mercado foi desse posicionamento de gestão. Gestão, gerir um reforço. Como que faz? Como que eu começo? O que é que não pode parar? O que eu tenho que analisar todos os dias? Quais são as métricas mensais que eu preciso atingir? É isso que vocês precisam. Cobrar vai desgastar você, vai desgastar o cliente. E eu digo mais, não sei se acontece com vocês. O cliente está errado, mas ele quer ter razão. O cliente, ele está devendo, ele está errado, mas ele quer ter razão. Acredite, são situações inacreditáveis que a gente passa. Tem alguma situação, Cláudia, que você lembra assim de um cliente que assim, não, eu não acredito que não precisa falar nomes não, que esse moço fez isso. Tem alguma Não, pra gente para contar pra teve gente? uma situação muito parecida com a sua também, que na hora da cobrança, na hora de falar com o assessor, falou que já tinha conversado comigo, já tinha acertado data e tudo, e não teve. E a última nesse mês, em dezembro, que a cobrança no último dia de novembro, para não pagar dezembro. E aí, aí não pagou novembro também, e falou para o assessor que a criança não tinha nem ido o mês todo, se ela tinha que pagar. Que ela não tinha que pagar o mês todo, porque ele não foi o mês todo. Ele tinha ido o mês todo, né? E achou no direito de não pagar, nem novembro, nem dezembro. Mas ela pagou. Então, é exatamente isso. O que que acontece? São essas brechas, não é verdade? Olha o que se abriu aí. Não foi o mês todo. Cadê né? A gente tem o contrato, a gente tem a frequência, entende? A gente tem como provar isso. Então, só que essas coisas precisam ser conversadas com o cliente de maneira clara, já no ato da matrícula. A gente não pode querer que o cliente aperte a gente, nem a gente apertar o cliente, quando a situação, o problema já está estabelecido. Então, quando a gente fala quando eu falo, eu sempre falo aqui com vocês, né, do MRL, do meu reforço lucrativo, que é um programa de aceleração de reforço escolar, é justamente porque quando eu falo de lucratividade, a gente vai precisar mexer no setor financeiro de vocês. A gente vai precisar mexer como que está o setor financeiro, quem que coordena, como que você faz cobrança. Faz contrato, não faz? Ontem eu falei, hoje de manhã, no Café com Mentoria, que eu tô adorando fazer esse Café com Mentoria, menina. Acordo cedo pensando qual será a pergunta de hoje. Cedo para assistir. O Café com Mentoria é legal, porque é algo que eu não sei o que eu vou responder na hora, né? No dia. Vocês chegam com a pergunta e eu falo assim, nossa, isso aqui eu já passei, isso aqui eu já mentorei professoras nesse sentido e é muito legal. E a pessoa falou sobre o boleto, que é algo também que vai restringindo essa inadimplência, né? Pela manhã, quem não assistiu, gente,
tá gravado no feed, certo? Essa questão do boleto. Então, é importante que a gente veja que o cliente ele tem que ter consciência. A partir de que momento, Cláudia, que você conseguiu perceber que os seus clientes pararam de olhar para a Cláudia e começaram a olhar para o mais reforço da Cláudia? Quando eu fiz também, quando eu me tornei um negócio mais sério, né? Sim, Quando você também coloca alguém para assumir essa sua cobrança, eles sim. deixam de ter a amiguinha Cláudia e entende que o assunto não é mais comigo. Aham. Então, isso ajudou muito, porque eu estava sempre aberta para entender o problema. Ah, tá bom, então vamos ver, vamos dar outro prazo. E eles iam só prolongando, prolongando, prolongando. Então, esse contato, essa falta de contato comigo direto para resolver essas questões, ajudou muito. Foi o Exatamente. primordial para E mim. tem muitas professoras e muitas gestoras de recurso escolar que estão iniciando, que têm muitas dúvidas, que têm vergonha de cobrar, que não sabem lidar com essa situação, que acham que não conseguem faturar bem com reforço escolar. Eu vejo muitas pessoas conversando por aqui, né? Eu estou passando um formulário com quem está fazendo a inscrição da jornada e o valor que essas professoras estão ganhando está entre 1.000 e 2.000, 3.000 reais o faturamento do reforço. Entre 1.000 a 2.000, que eu estou fazendo as perguntas para elas. E isso me surpreende, porque assim, é uma realidade quando a gente está aqui na internet, a gente está falando para todo o Brasil. A Cláudia está do Rio, eu sei que tem pessoas aqui ao vivo com a gente agora, de vários lugares do Brasil, passando pela mesma dor, passando pelo mesmo problema. E às vezes, Cláudia, acreditando que não dá para faturar bem com reforço escolar. Que reforço escolar é renda extra, que reforço escolar é um bico, que é algo que temporário. E não é. Reforço escolar é renda principal. Reforço escolar é o nosso negócio. Fala um pouquinho para mim desse posicionamento que você tem, o que é o reforço escolar na sua vida hoje, o que ele representa. É a minha vida, é o meu sustento, entendeu? Eu me garanto com ele, pago todas as minhas despesas com ele. É uma coisa séria. Aham. Agora, então, com essas documentações que eu vou implantar esse ano, ter uma coisa mais séria ainda, vai ser uma coisa que nem eu ouvi de manhã também, que vai assustar os pais, porque Sim. eles não estão acostumados com tudo. Eles só tinham o contrato formal, o contrato comum entre eu e eles, mas quando eu queria botar a imagem da criança, eu ficava indo no grupo perguntando se estava autorizando, se autorizavam ou não. Então agora já fica uma coisa mais concreta, Aham. entendeu? Então, sustento é meu tudo. Eu tenho E muita para. responsabilidade, Uhum. muita seriedade com isso. Eu ajo que nem uma escola, porque eu faço festa de Páscoa, festa de criança, festa do dia festa junina, essas coisas todas. Então, eles gostam. É pouco tempo que eles passam lá dentro, mas a gente cria vínculos, né? Aham. Então, para mim, é tudo. É possível, Cláudia, faturar mais de 10.000 com reforço escolar? É, com certeza é. Eu nunca nem parei para fazer essa contagem. Quando você me pediu, eu falei, nossa, nem eu parei, nem sabia disso. Mas é Você, possível sim. você quer compartilhar com as meninas quanto que fatura o seu reforço? Quanto foi que eu falei? 14, né? 14 mil, não foi? 14 mil. 14 mil. 14 mil. Então, assim, é muito importante que a gente esteja aqui como porta-voz de que existe o caminho, de que existe o método, não é verdade? De que existe também o trabalho, porque a gente precisa realmente trabalhar. E esses 14 mil que a Cláudia fala é mensal, gente, é mensal, mensal. Então, assim, é importante que a gente saiba que é um nicho no empreendedorismo educacional. É por mês, tá, gente? Ó, o pessoal não tá acreditando, Cláudia, que é por mês. Por mês. É por Fora, sabe que mês. eu não passei dos atendimentos de terapia, né? Da fono, da Sim, psicóloga. Esse ano eu estou exatamente. implantando psicopedagoga. Exatamente. Fala o nome do seu reforço. É mais reforço. Mais reforço. Inclusive, ela tá, né, compartilhando pelo Instagram do reforço. Então, assim, quando a Cláudia chegou pra gente aqui no MRL, ela chegou com essa dor da inadimplência. E é uma dor, gente, de todas vocês. Quem nunca passou, todo mundo já passou um dia por uma inadimplência, tá? Nem que seja uma. Então, assim, é algo que a gente precisa ter cuidado. A partir do momento que o cliente percebe que você leva o seu negócio a sério, que você tem responsabilidade, você tem contas a cumprir, é algo que vai rodando. Hoje em dia a gente já consegue, quem não é mais MEI, que é ME, paga imposto. Uhum. Então, assim, a gente paga contador. Então, são situações que a gente não pode deixar de qualquer maneira. A gente não faz
esse trabalho de uma maneira negligente. Nós precisamos tratar um negócio de maneira responsável. Por isso que eu tanto falo com vocês da setorização. Setor administrativo é uma coisa, setor financeiro é outra, setor de marketing é outra, setor pedagógico é outra. E aí teve uma professora que me perguntou nos comentários, né? Foi nos comentários ou foi no feed? Que botou lá, como que faz que eu não tenho ninguém para trabalhar comigo? Como que eu vou ter um setor financeiro, um setor administrativo? Mas eu estou à frente do meu setor financeiro, do meu setor administrativo. Você também, né, Cláudia? É. Você está à frente A dos gente seus não vai setores. delegar e deixar tudo a cargo de ninguém. A Com gente certeza. pega essas pessoas como parceria para ajudar. A gente tem que estar de olho em tudo. Com Como certeza. eu comecei a organizar essa parte toda de educação desde junho, eu consegui colocar uma pessoa para limpar, porque era eu que limpava. A Sim. única coisa que eu não consegui, que eu tô incomodada com isso, é a Um questão pouco, amiga. do pagamento das colaboradoras, porque como a gente Foi a dela que está oscilando. Cortou um pouco. você não tá congelada para mim. Está pausado ou eu estou aqui ainda? Ah, agora foi. Voltou. Agora foi. Essa parte assim, do pagamento das colaboradoras, porque eu fico com toda a despesa de procurar aluno, fazer propaganda, as despesas do espaço, que poderia ser bem melhor para mim. Mas isso é Sim, algo que eu vou moldar para o próximo ano. com Mas certeza. isso me incomoda. É isso que eu falo. Ó, o negócio da gente cresce e a gente organiza. Eu comecei com 12 alunos. Então, se eu for olhar para o reforço de muitos anos atrás, com 12 alunos, não nem se compara com o de hoje. Com a lista de espera, você ter lista de espera, de falar assim, olha, infelizmente não dá para atender. Ah, Fernanda, porque você não abre outro. Gente, nós acabamos, depois que a gente chega num nível e vê que a demanda e procura está forte, a gente vai ajustando o valor. Além do método de precificação, que eu ensino as minhas alunas a fazer a precificação correta, que a gente não pode olhar para o concorrente. Ah, minha concorrente está cobrando X, eu tenho que cobrar ou um pouquinho a mais, um pouquinho abaixo para ficar ali junto com o concorrente. Não. Quantas coisas nós consumimos hoje? Café. Vamos lá, café. Que é uma coisa que todo mundo gosta. Café, gente, tem daquele baratinho, que hoje em dia não tá nem tudo barato, né? Mas vamos lá, R$ 5 eu consigo comprar um café? Eu acho que eu consigo. Não consigo, acho que Dependendo da marca. dependendo da marca, a marca mais barata, R$ 5, ok. Mas tem café de 60, R$ 80. Você vai, né? Aqueles cafés mais gourmet, um café mais elaborado, com. Enfim, isso acontece, gente, em todos os produtos físicos que existem. Essa variação de preço no mercado, porque o que vai contar? Às vezes aquele café bem barato não é torrado direito, tem mistura com outras coisas. E o café que é mais caro, ele já tem uma qualidade superior. Então você não pode chegar para o seu negócio e pensar assim, nossa, eu vou cobrar igual a concorrência, porque você não oferece o mesmo serviço da concorrência. Você não entrega a mesma coisa da concorrência. Parem de olhar isso, parem de olhar a concorrência. Claro que você vai fazer estudos da concorrência. Eu ensino lá dentro do MRL. Análise de mercado, definir diferenciais, oferecer produtos que a concorrência não oferece. Aí é uma coisa. Mas você copiar preço, porque acredito que o pai não paga mais. Eu escuto muito isso, Cláudio. O pai não paga mais, o pai acha caro. Gente, qual é o serviço que você está entregando? Qual é a percepção que o cliente tem do seu reforço escolar? E a questão, quando alguém chega para mim e fala assim, olha, Fernanda, minha inadimplência hoje é alta no reforço, eu já sei que existe, não é só a questão da cobrança, que é um ponto que a gente precisa cobrar corretamente, não é só a questão do pagamento, que às vezes está deixando brechas para o pai realmente atrasar sem pagar multa por isso, mas eu vejo uma falta de posicionamento da empresa, da pessoa, como eu falei na primeira live, e repito, porque eu vou falar isso sempre. Para de achar que você é o reforço. O reforço é uma empresa. Você é você, pessoa física. Você Agora me tem que comunica começar. reforço, o mais reforço. Antes era eu que estou falando, né? Era a Cláudia, não. Agora eu assino até com mais reforço. Exatamente. E não faz diferença, Cláudia, na questão da percepção dos pais, do posicionamento? Assim,
uma coisa que eu queria até relatar. Quando eu comecei o curso, eu também fiquei cheia de medo. Estava com muito medo, porque a gente vê tanto golpe, tanta coisa, né? Aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, e todo mundo, faz, você gosta. E, cara, não me arrependo uma linha, um dia disso tudo. Eu até acabei já o curso, porque aí agora eu estou imprimindo só as documentações todas, porque engoli, eu acho que eu engoli o curso. Porque, assim, eu fiquei muito com você, Obrigada. o modo que fazia as coisas também foi muito parecida, né? Mas precisava dos ajustes. Então, esses ajustes foram essenciais para mim. Foram o que me deram norte realmente. Realmente. E de pensar que a gente não pode ficar na zona de conforto, né? Pensar que a Não gente pode. tá, precisa, você se sente na zona de conforto. Se você se sente perdida, achando que pesquisar na internet de forma aleatória, você vai conseguir fazer o negócio crescer, não vai. Porque realmente eu passei por muita tentativa e erro. Então, quando eu parei para elaborar o MRL e pensar em cada setor do reforço, como que essa gestora, que não tem o tempo todo do mundo, ela pode otimizar isso e fazer acontecer e realmente colocar em prática as imersões, né, que a gente faz mensalmente. Como é o nome da imersão? É imersão na prática. É prática, eu não fico na teoria, olha, não é teoria, é prática. Você vai fazer assim, 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 entrego todo o material, sempre tem muito exercício, hein, Cláudia? Muito exercício dentro do MRL, porque vocês precisam colocar em prática aquilo para fazer acontecer. Então, assim, eu fico muito feliz com depoimentos como o seu. Eu fico muito orgulhosa como mentora, muito orgulhosa mesmo. Porque quando eu comecei, eu tenho e continuo tendo, né? Mas quando eu comecei, eu tive esse objetivo. Se eu consigo, elas também conseguem. O que elas não estão vendo, eu vou mostrar. E é muito incrível, vocês vão observar que vão ter mais alunas do MRL falando com vocês durante essa maratona de lives. Cada aluna tem uma dor específica. Olha que interessante. E no grupo a gente vai trocando também, né? As meninas vão conversando, vai trocando informação. Na imersão, que eu faço uma imersão por mês, a imersão a gente consegue abrir para dúvidas no final, gente. Eu estou lá disponível. Porque o que acontece no Rio de Janeiro é diferente do que acontece na Bahia. A gente brinca que até o nome, né? Até as nomenclaturas deixa a gente confusa. No Rio de Janeiro é explicadora, né? É explicadora, não é professora de reforço. Aqueles usam como Então, a gente vai acaba aprendendo muito a troca de conhecimento. Estar dentro de uma comunidade de professoras e empreendedoras que buscam sucesso é muito importante. Exatamente. E eu comecei, vocês estão vendo aí. Aqui é onde eu moro também, eu sou exclusiva, porque não tem ninguém aqui próximo a mim que tenha esse tipo de serviço. Tem sim. A tia da banca, isso eles têm. Agora, nesse espaço só meu, não tem. Então, assim, as crianças são crianças carentes, então eles valorizam muito. Eu já não tenho mais vaga para a parte da tarde, agora eu só tenho vaga para a parte da manhã. As mães que estão me procurando, que eu estou de férias, já ligam desesperadas ainda, porque eu digo, não tenho mais vaga para a parte da tarde. Estão irritadíssimas. Não dá para botar mais uma professora. Cara, mas eu não vou conseguir atender todas. Sim. Não adianta eu colocar uma profissional que é mais uma despesa e eu vou continuar não conseguindo atender. Sim. Então, a gente tem que ser muito realista e botar a mão onde a gente alcança. Com certeza. Perfeito. Eu sempre falo da gente entender qual é a capacidade de atendimento. Se a gente sabe que a nossa capacidade é 100, a gente vai buscar o 100. Parou no 100, acabou, fechou. Não entra mais ninguém. Não entra. E até qual é a qualidade do serviço, né? Com certeza, com certeza. Então, é importante que a gente tenha essas métricas. Então, tem coisas que é muito específica de cada reforço e a gente precisa dessa orientação, né, mais específica para fazer os ajustes necessários. O setor financeiro, eu costumo dizer que é a espinha dorsal do reforço escolar. Sem o setor financeiro, a gente não tem como se sustentar, né? Essa questão de separar a pessoa física por pessoa jurídica é necessário. Tem perguntas muito básicas que estão aparecendo essa semana. Tem que ter MEI? Eu tenho que ter CNPJ? Gente, vocês vão trabalhar como pessoa física o resto da vida? Não. Olha, vai aparecer na live. Vai aparecer na live. Vocês têm que começar a tomar atitude de empresária. Vocês vão ficar na pessoa física o resto da vida com CPF o resto da vida e trabalhando com professor e tratando, mas não pode. Não tinha também. Uma coisa que você me ensinou foi a questão de ter que tirar a nossa
a nossa porcentagem. Eu não tirava como professora. Prolabore. Eu pagava todos os funcionários e ficava esperando a minha parte. Então, tudo isso fez a diferença, né? Eu comecei Sim. a me educar financeiramente também tudo isso. Eu sou obrigada a tirar, eu sou funcionária da aula. Então, Com certeza. tudo Com isso fez a certeza. diferença. Com certeza. É vocês aprenderem realmente a administrar o negócio. E administrar da maneira correta, de fazer assim, da pessoa mais desorganizada, começa, né, seguindo as orientações, que eu tenho certeza que o resultado é positivo, porque não tem nada mais gratificante que a gente trabalhar com o que a gente gosta, ganhar bem com o que a gente gosta e continuar sonhando e aumentando cada vez mais. Já que você já está no nível de capacidade máxima, o valor já vai ser reajustado, entende? Então tudo depende de quantas horas você trabalha, de como que você vai, né, estruturar o seu reforço. Hoje em dia, profissionalizar o reforço não é só ter CNPJ, não. Se vocês estão achando que, eu vou profissionalizar, vou abrir um CNPJ, pronto, já profissionalizei. Tem muitas nuances. Em lives é muito difícil passar todo esse material para vocês, porque é um negócio de verdade mesmo. Então a gente precisa estudar e se aprofundar para ter um negócio de excelência. Cláudia, queria te agradecer demais pela sua participação. Você é uma aluna muito querida, participativa, e é importante que você fale, que você dê um conselho aí para as meninas. Quero que vocês pensem que tem professores de reforço de todo o Brasil. Qual o conselho que você dá para quem trabalha com reforço escolar hoje? Primeiro é ter amor pelo que faz. Se a gente não tiver amor, não adianta técnica nenhuma, não adianta estudar, que a gente não consegue. E que elas têm que fazer esse curso também, que eu acho que vai ajudar muito, 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 muito. Experiência própria, estou falando por mim, que é essencial. E abram, sim, os seus reforços, seja em casa, seja no puxadinho, mas fazendo com responsabilidade o negócio dá certo. Exatamente. Não precisa ter 40, 50 alunos para fazer o curso. Precisa. Independente do número de alunos, até quem ainda quer abrir um reforço, inclusive no final do ano passado eu lancei o MPR, né, meu primeiro reforço, que é um produto de quem nunca teve reforço e quer abrir pela primeira vez. Mas eu vou começar por onde? Eu desenhei todo um desafio de 21 dias para que essas pessoas conseguissem abrir o primeiro reforço. Então, a gente sentiu necessidade, que tinha muita gente que via no meu perfil, porque eu falo de reforço o tempo todo, via no perfil assim, mas eu quero abrir, por onde começar? E ficar muito perdida, assim, por onde começar? Eu penso no espaço, eu penso na cadeira, eu penso na matrícula, como que faz? Aí eu fiz algo mais direcionado para quem vai abrir primeiro. E para acelerar, para crescer, é o MRL, realmente não tem jeito, é o meu queridinho mesmo. É o carro-chefe. Quem é aluno MRL tem vantagens demais. Eu entrego todos os meus produtos. O MPR, inclusive, tá lá dentro do MRL. Já tá. Depois você assiste, tá? Já tá incluso lá o MPR. Para você tirar. A aula nunca é demais. Assiste lá o MPR. Eu sei que você já tem reforço há muito tempo, mas assim, sempre tem alguma coisa que pode alertar, que pode acender aí de ideias. E eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Muito obrigada, tá? Pela sua participação. Que 2024 você tenha prosperidade e abundância no seu reforço escolar, clientes cada vez mais fiéis, alunos incríveis com resultados muito positivos. É o que eu desejo para você e para todas as minhas alunas MRL. E muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui conversando com as meninas. Obrigada, Esse movimento que a gente faz de professoras empreendedoras que querem crescer é lindo demais. Eu não vou parar, vou fazer barulho sim, vou fazer live de manhã, de noite, de manhã, de noite, porque eu sei que eu estou atingindo pessoas que estavam assim desesperadas procurando alguém que falasse sobre gestão de uma maneira muito clara, muito direta e muito confiável. Tá bom? Bom, obrigada, Então, desejando sucesso para vocês aí, para você aí, ó. Então, gente, amanhã se inscrevam na Jornada Reforço Lucrativo, tá? A jornada vai acontecer de 22 a 25 de janeiro. 100% online, 100% gratuito. Tem que fazer inscrição. Nessa jornada vai ter prêmio, vai ter concurso, vai ser bem legal, bem diferente. Nunca fiz um evento de 4 dias, tá? Será a primeira vez essa jornada. Estou muito ansiosa, você já faz a inscrição. Tá bom, Tchau. Fernanda, obrigada. Tchau.